É 1928. Você tá em Berlim. Você é gay e tá vivendo na capital gay mais progressista de todo o planeta. Isso aí, bebê, isso aí. Você pensa, uau, o futuro chegou. Errado. O calendário vira para 1933. As pesadas portas cravejadas de metal do seu clube favorito são violentamente arrombadas por homens usando braçadeiras com suásticas. Bem-vindo à Alemanha nazista. A Gestapo age como um algoritmo de aplicativo de namoro altamente letal patrocinado pelo Estado, roubando listas de correspondência e usando seu histórico de encontros perfeitamente selecionado como uma lista de alvos. Você é caçado, condenado e empurrado para um vagão de gado sufocantemente lotado. Você chega a um campo de concentração. Você é despido. Sua cabeça é raspada violentamente e um guarda lhe entrega um uniforme listrado. Costurado diretamente sobre seu peito tá um enorme e incrivelmente brilhante triângulo rosa. Você acha que os assassinos e ladrões do campo vão te tratar como igual? Errado. Para um cara cumprindo prisão perpétua por duplo homicídio, seu triângulo rosa faz de você um problema de imagem. Você é considerado um degenerado até pelos outros prisioneiros. Se recebe uma sentença de morte estatística nas valas de cascalho. Mas é aqui que a realidade da sua situação toma um rumo profundamente distorcido e violentamente hipócrita. Durante o dia, os guardas te punem violentamente no pátio por ser considerado um degenerado. Mas quando o sol se põe, as dinâmicas de poder se invertem completamente, criando uma economia aterrorizante e não consensual. Bem-vindo à realidade horripilante dos Doll Boys. Um capataz brutal e cheio de cicatrizes, um prisioneiro promovido à guarda, entra no seu alojamento e aponta diretamente para você. Ele não te quer para as valas de cascalho. Ele te quer para os aposentos privados dele. De repente, você é tirado da lama congelante e jogado no estágio doméstico mais sombrio e psicologicamente destrutivo que se pode imaginar. Você é basicamente convocado para uma temporada não consensual de um reality show fascista e distorcido. Durante o dia, esse homem grita insultos homofóbicos para você na frente do comandante do campo. Ele te empurra violentamente para o chão, tentando provar de forma agressiva sua masculinidade frágil pro regime nazista. Ele praticamente espera ganhar uma estrela de ouro da SS pelo quão implacável consegue ser. Mas à noite, você é arrastado pro quarto privado dele, um pouco mais quente. Ele joga para você um pão mofado e um cigarro pela metade. Em troca, espera-se que você demonstre uma submissão total e inquestionável. É, sem dúvida, o pior contrato de quarto e comida da história da humanidade. Você é forçado a se tornar o brinquedo secreto e altamente feticizado dos mesmos fascistas hipermasculinos que estão ativamente exterminando sua comunidade. Você lava as botas ensanguentadas dele, se arruma a cama dele. Você tem que garantir que o broche de lapela com a suástica dele esteja perfeitamente polido antes que ele saia para assassinar seus amigos. Você fica deitado no escuro, encarando o teto de madeira, enquanto esse homem te usa violentamente para aliviar o próprio estresse. Se você se recusa, ele não apenas faz uma anotação contra você, ele te joga exatamente onde sabe que vai doer mais. Você tá preso em uma lua de mel letal com um serial killer. Você não é apenas um prisioneiro. Você é um animal de apoio emocional não remunerado e extremamente abusado. Para um fascista, ele te destrói ao meio-dia e à meia-noite espera que você o escute reclamar sobre os sentimentos dele. Você tá preso no trabalho de atendimento ao cliente mais tóxico e perigoso da história da humanidade. O mau humor não significa uma avaliação de uma estrela. Significa uma viagem só de ida pro crematório. Você literalmente tem que validar as dificuldades emocionais do cara que assassinou seu colega de beliche ontem. Mas, eventualmente, o capo se cansa de você. Ele troca o seu aluguel físico por um capo rival por um pacote de manteiga extra e um cigarro contrabandeado. Toda a sua existência humana, suas esperanças, seu sonho, seu smoking perfeitamente ajustado de 1928, tudo isso foi matematicamente convertido no valor de mercado exato de um produto lácteo. Isso é passado de mão em mão nos alojamentos como uma herança amaldiçoada. Cada novo capo tem um conjunto de regras um pouco diferente e profundamente psicótico. Você basicamente está atualizando seu software de sobrevivência toda semana só para evitar um colapso letal do sistema. Ou pior, você envelhece e deixa de ser útil, então te jogam de volta para o grupo geral de trabalho. Ser enviado para o hospital do campo. Você pensa, ok, tô com tifo, tô morrendo de fome. Pelo menos os médicos vão me dar uma injeção rápida e misericordiosa. Errado de novo, porque para a divisão médica nazista, sua identidade não é uma escolha de estilo de vida. É uma falha biológica fascinante que eles estão determinados a corrigir cirurgicamente. Para eles, você é só uma cobaia que por acaso sabe se enfeitar.
Você é amarrada a uma mesa de operações de metal enferrujada. O médico da SS de alta patente entra na sala. Ele não quer te matar, ele quer te curar. Os nazistas tratam seu cérebro menos como um órgão humano e mais como um iPhone com defeito que eles estão determinados a desbloquear, e não se importam se acabarem destruindo o aparelho no processo. O médico te oferece uma brecha médica brilhante patrocinada pelo Estado. Se você concordar em ser castrado, eles vão te reclassificar e te tirar do bloco de punição. Você tá tão desesperado, tão destruído e tão apavorado com as pedreiras que acaba balançando a cabeça em sinal de concordância. Você aceita ser mutilado só para sobreviver. Mas os nazistas não cumprem o acordo. Depois que eles alteram permanentemente o seu corpo, não te deixam embora. Em vez disso, você se torna um cobaia viva permanente. Médicos como o Calvernet decidem que vão tentar eliminar a homossexualidade do seu corpo por meio de engenharia química. Esses caras têm diploma de medicina, mas a bússola moral de um vilão de desenho animado. Eles acham que podem literalmente trocar sua orientação sexual como se fosse um carburador com defeito. Eles pegam uma glândula experimental de testosterona sintética, uma cápsula de metal vazando grandes quantidades de hormônios de animais de fazenda e instalam fisicamente isso dentro de você. Eles basicamente tratam a biologia humana como um projeto bizarro de faça você mesmo do Pinterest. Vamos só colar uma glândula de porco aí dentro e ver se ele de repente começa a gostar de beisebol. Eles costuram você de volta e te jogam de novo numa cela. Eles ficam ali com prancheta na mão, parecendo cientistas malucos, pra ver se te encher de hormônios artificiais de animal faz você de repente querer olhar fotos de mulheres. Alerta de spoiler? Não faz. Você fica em uma dor agonizante, sofrendo com infecções internas graves. Seu corpo rejeita violentamente a cápsula de metal enquanto um cara de jaleco branco anota cuidadosamente tudo sobre seus delírios febres. Você tá apodrecendo de dentro pra fora e o médico só fica irritado porque seus gritos de dor estão atrapalhando a papelada dele. A maioria dos homens que entra nesse teatro médico sai de lá em um carrinho de mão. De alguma forma, contra todas as probabilidades matemáticas, você sobrevive. Você aguenta as pedreiras, aguenta as visitas noturnas dos capos, aguenta a mutilação cirúrgica. É 1945. O chão treme, se ouve o ronco dos tanques, ouve gritos em inglês. Os portões de aço pesado do campo de concentração são violentamente escancarados. Soldados americanos entram, suásticas são arrancadas. Você pensa, agora vem o final de Hollywood, agora entra a música orquestral emocionante. O pesadelo acabou, o terceiro Reich caiu. Você vê prisioneiros políticos sendo abraçados pelos libertadores. Você vê sobreviventes judeus sendo cuidadosamente colocados em transportes médicos. Você vê combatentes da resistência capturados sendo informados de que finalmente vão para casa. Os soldados americanos estão distribuindo barras de chocolate Hershey e acendendo cigarros para os sobreviventes. Você cambaleia para fora do seu barracão chorando de pura alegria. Você tá livre. Você se aproxima de um oficial aliado, ele olha para o seu rosto vazio e faminto, depois olha para o seu peito. Ele vê o triângulo rosa. O oficial para de sorrir. Ele pega uma prancheta, consulta os códigos legais internacionais. Ele olha diretamente nos seus olhos, te agarra pela gola do uniforme listrado e basicamente te devolve para onde veio. É o maior desprezo administrativo possível, porque as forças aliadas não libertaram os triângulos rosas. Eles olham para o matadouro mecanizado e horrível do qual você acabou de sobreviver e dizem: bem, peraí, vamos conferir a papelada. Aham, sim, parágrafo 175. Os nazistas eram monstros, mas olha, lei é lei. Eles literalmente conferem as letras miúdas dos direitos humanos e decidem que você não se encaixa. Para os americanos e britânicos, o parágrafo 175 ainda é um estatuto perfeitamente válido e completamente legal. Os americanos abrem os portões para todo mundo, e então literalmente trancam você de volta na sua cela. Você literalmente sobreviveu ao Holocausto, e sua recompensa é uma transferência para uma cela padrão de concreto? Eles mandam você terminar de cumprir sua sentença de prisão, mas a tortura psicológica fica ainda pior. O recém-formado governo da Alemanha Ocidental olha para os 5 anos que você passou sendo torturado, castrado e passando fome em um campo de extermínio literal e trata isso como se fossem umas férias não autorizadas. Eles auditam o seu trauma. Algum burocrata de terno impecável olha para sua anatomia mutilada e seu grave transtorno de estresse pós-traumático e decide que você ainda não sofreu o suficiente para satisfazer o Código Penal.
Eles te informam com toda a casualidade que o tempo passado em um campo de concentração não conta para sua sentença. Você tem que começar seu tempo de prisão tudo de novo, desde o primeiro dia. Porque aparentemente ser caçado, passar fome, ser mutilado cirurgicamente e tratado como moeda humana foi só um pequeno desvio administrativo. E quando você finalmente sai, não há reparações do Holocausto pra você. Você sobrevive, você aguenta, mas nunca, jamais escapa disso.